Olá pessoal, Denise da Conectarium. Primeiro de tudo, sempre agradecendo vocês, a companhia, os comentários, o carinho de vocês para a nossa reflexão da semana de 1º de março. Quero convidar vocês tanto para seguir também lá no Instagram, Denise_Conectarium Astrologia. Agora está super recém-criada a conta dedicada ao workshop que está juntando astrologia com inovação, a astrologia e o design thinking, que chama Astro Thinking e o underlinezinho do lado, falando dessa oportunidade da gente conectar o mapa de nascimento dos participantes junto com uma ferramenta de empreendedorismo para a gente poder colocar a mão na massa, criar movimento na nossa vida. Quando eu falo movimento, eu não quero dizer só um movimento externo, esse é fácil, né? Eu quero dizer um movimento interno também que muda tudo, muda o jogo. Bom, nós estamos nessa semana de 1º de março, acabamos de entrar aí uma lua cheia lá no dia 27, lua cheia em Virgem. Vamos lembrar sempre que a gente está sob um guarda-chuva maior, né? Nunca é exatamente aquela semana fatiada, o céu não vê o nosso calendário, né? Então nós estamos numa lunação da lua nova que começou em Aquário, então é o novo ciclo desse despertar de consciência, de renovação, de inovação. A lua cheia que se deu em Virgem chama a nossa atenção para a importância do discernimento. A gente discernir o que serve do que não serve, ter um senso crítico, analítico. O Sol está em Peixes, signo oposto à Virgem, né? A lua cheia sempre se dá quando Sol e Lua estão em oposição exata. Esse eixo Virgem e Peixes é um eixo do serviço, do servir. O Virgem serve a esse microcosmo, as tarefas, o discernimento, o cotidiano, a saúde. É um eixo associado à saúde. A gente está vendo essa piora que está acontecendo com relação ao Covid, se Deus quiser, temporária. Mas é um eixo que fala sobre bem-estar, sobre higiene, sobre esse lado sanitário, digamos assim. Virgem, então, cuida desse microcosmo para entregar para o seu oposto complementar Peixes um serviço em prol de um coletivo maior, um altruísmo, né? Em Peixes a gente não vê as barreiras, a gente não vê separatividade, que é o grande convite desse Sol, para a gente não se sentir separado dos outros. É a diluição da barreira, é quase que uma diluição do ego, né? O último signo do zodíaco, lá na ponta, o primeiro é Áries, né, que vem reforçar o eu, reforçar a identidade, e o último é Peixes, que fala sobre o coletivo, sobre algo maior. Eu sempre gosto de lembrar, pessoal, não existe melhor ou pior. Nós precisamos das 12 energias. Eu tomo um cuidado com isso, porque quando a gente fala de algo coletivo ou em prol de algo maior, que sim, é toda, talvez, né, a nossa proposta de vida na Terra, não quer dizer que todos os outros não venham compor uma parte importantíssima, né, uma trajetória. A gente vai entregando o bastão um para o outro. Então, as 12 energias são extremamente necessárias. Aspectos que estão protagonizando a semana para a gente pensar, refletir, sempre com esse olhar de empreender para você, o como você usa. E quando a gente fala de um aspecto astrológico, o que a gente está falando é jogar a atenção. A atenção muda, né? Muda toda a nossa forma de enxergar a gente, o nosso entorno e a vida. Então, na medida que a gente coloca a atenção em algo, algo muda, porque a gente está focando, né? Já dizia William James, maravilhoso, que onde você coloca foco, você gera realidade, você cria a sua realidade. Então, na quarta, a gente tem um aspecto harmônico entre Vênus, eu comentei na semana anterior, né? A Vênus entrou em Peixes, que é um signo onde ela está, Vênus, né? Então, primeiro recapitulando: Vênus, relacionamento, afeto, parceria, a empatia com relação ao outro. A Vênus em Peixes está numa excelente posição para isso. Peixes permite essa diluição de barreiras. Então, Vênus fica mais doce, mais refinado, mais empático, ou seja, a gente está um pouco mais condescendente, mais empático, podendo ver o outro com um olhar, né, um pouco menos de barreira. Então, é interessante para uma aproximação, para um contato, para uma conversa que não saía,
porque em peixes as barreiras se diluem, né? As fronteiras se diluem e a gente se sente mais misturado, que é toda a proposta de Vênus. Vênus em peixes, de 25 de fevereiro até 21 de março. Temos essa janela. E por isso que eu comento, né, da gente aproveitar conscientemente essa energia, aproveitar a atenção para a gente colocar nesses aspectos, para que a gente possa pegar essas ondas, né, e chegar na praia com mais facilidade. A gente vai embalado por esses aspectos que estão atingindo a todos nós, né? Toca essa música de fundo para todos nós. E essa Vênus em Peixes faz um aspecto harmônico essa semana, na quarta, com Urano, que é o renovador, que traz alternância, que traz oportunidade de inovação e de renovação. Nesse tipo de aspecto, aqui a gente está falando de um sextil, que é um aspecto, um ângulo, né, de 60 graus entre os planetas, Vênus em Peixes, Urano em Touro. Aqui, né, nesse aspecto, a gente precisa mobilizar um pouco, a gente precisa se implicar nos processos. Não é o tipo de aspecto astrológico que as coisas caem no colo, esplendorosas, sem que a gente faça nenhum movimento. Então, o sexto pressupõe uma energia, para se colocar uma energia nas relações, no sentido de, né, estar aberto ao novo, estar aberto à renovação, estar aberto a outros tipos de pensamento, olhar aquela realidade ou aquela pessoa com outro ângulo, por outro ângulo, enfim, ter conversas que né, deu uma refrescada na nossa cabeça, inclusive com esse viés afetivo. Então, para a gente aproveitar essas alternâncias, essas novidades, essas surpresas de Urano, Urano surpreende, e nesse caso, positivamente, contanto que a gente se implique no processo. Então, se a gente está muito paradão, a gente talvez perca a potência desse aspecto ou deixe de vivê-lo na sua plenitude. Então, esse aspecto de quarta-feira. Na quinta, a gente tem um daqueles eventos astrológicos que a gente adora quando um planeta muda de signo, né? Acho que eu ouço os colegas, é tão gostoso quando a gente tem essa mudança, essa alternância de novo desses diferentes bastões, né? O planeta vai caminhando e vai tomando vantagem, pegando emprestado as características do signo onde ele entra. Bom, aqui a gente está falando de Marte, energia de movimento, motor, ação, vigor, coragem. É o nosso motorzinho ligado, né? O Marte é o nosso soldado, o nosso defensor, o ímpeto da ação, o impulso. Lembrando que lá em 2020, Marte ficou um período super atípico, um período estendido no signo de Áries. Lembra, né? De 27 de junho, falei tanto isso que eu decoro essas datas malucamente, mas enfim. 27 de junho até 6 de janeiro, ele ficou no signo de Áries. O seu ímpeto, né? Aquele vigor todo. Depois ele fez a passagem lá de 6 de janeiro até agora, 4 de março, em Touro. Então, em Touro são as nossas ações mais estabilizadas, mais pragmáticas, mais concretas, mais lentas, né? Porque o Touro busca estabilidade, busca um conforto, segurança. E agora ele entra em Gêmeos e muda essa nossa conversa muito, né? Muda muito o tipo de energia. Então aqui a gente estava falando em Touro de um signo de terra e ele vai para Gêmeos, um signo de ar, de fala, de comunicação, de troca. Inclusive o ano de 2021 tem muito da tônica geminiana por conta do mapa do equinócio, né? Quando está a 0 grau de Áries, que é o ano novo astrológico, estar com a Lua em Gêmeos. Então, nós vamos ter um tom muito grande voltado à fala, à troca, ao que a gente comunica, ao que a gente divulga. Gêmeos fala da nossa narrativa, né? Da nossa lógica. Então, ele está de 4 de março até 23 de abril, essa janela do Marte em Gêmeos. Como que a gente pode aproveitar, né, pessoal? A gente pode aproveitar pensando na forma como a gente pensa, né? Como a gente vai estar com uma ação mais voltada para a razão, para a intelectualidade, buscando informações, buscando coletar informações, fazer conexões. Gêmeos, regido por Mercúrio, conecta, né? Circula por todos os mundos. Então, nosso ímpeto com vigor, com energia para poder circular e conectar pessoas, conectar vida social, informação, a lógica e a razão, a versatilidade de Gêmeos,
adaptabilidade, flexibilidade, inquietação, porque o Gêmeos é muito inquieto, porque é muito dado ao movimento. Então, como que você pode aproveitar essas características, né? O que você está precisando se informar, divulgar, o que você pode aprender, como você pode refazer as suas narrativas, aproveitar essa passagem. Eu sempre comento quando a gente está com essa questão de comunicação muito forte no céu, né? O que você está dizendo para você mesmo, para você mesma. Cuidado, as palavras têm uma força, as palavras vibram, as palavras dizem mais do que a sua escrita, né? Elas têm uma vibração mesmo. Então, com o céu voltado, né, o Marte em Gêmeos, é importante a gente pensar sobre isso. Marte que cutuca tudo, vai começar a acionar o eixo dos eclipses. Então, para a gente lembrar que os nodos lunares, né, que são aqueles pontos importantes no céu, né, onde a trajetória da Terra, né, em torno do Sol, né, a eclíptica cruza a órbita da Lua, então formam-se os nodos lunares que coincidem com as posições onde os eclipses se dão por aproximadamente 1 ano e meio. Então, de maio de 20 até dezembro de 21, os eclipses estão se dando no eixo Gêmeos-Sagitário. O que significa os opostos complementares, né? O que significa que Marte vai acionar esses pontos de eclipses, que são fases onde, lembra, onde a gente tem luas novas e cheias mais intensas, onde os temas se desdobram mais. Então é interessante saber onde Gêmeos e Sagitário está atuando no seu mapa, que áreas estão atuando no seu mapa. Lembrando sempre que tem vídeo aqui no canal explicando como você pode tirar o seu mapa de nascimento. É interessante para você ver exatamente as áreas de experiência que estão sendo tocadas. Então Marte começa a acionar esses pontos. Só lembrando aqui, os eclipses, os próximos, né, acontecem dia 26 de maio, a 5 graus e 26 de Sagitário, e no dia 10 de junho, a 19 graus e 47 de Gêmeos. Então, a gente vai estar com essa ação, com essa mobilização nesses temas que sempre tem um quê de transformador quando a gente está falando de nodos e quando a gente está falando dos eclipses. Eles estão passando ali para promover uma transformação em rumo de vida, em missão, nos nossos comportamentos que estão muito arraigados, ou os comportamentos de zona de conforto, né? Então, o Nodo Sul, que fala desses comportamentos mais zona de conforto, está em Sagitário. Então, é uma missão nossa rever as nossas crenças, fé, o que a gente entende por religião. Então, toda essa tônica sagitariana está sendo revista. E o Nodo Norte, onde ele aponta como bússola, está em Gêmeos, que é outro ponto de destaque de Gêmeos que eu estava comentando. O nosso norte voltado para como a gente pensa, como a gente troca, como a gente elabora, como a gente conecta, como a gente usa a lógica. Que lógica é essa que a gente está usando, né? Então, tudo isso está em voga com esses aspectos todos. Na sexta-feira, nós temos uma bênção maravilhosa que é a conjunção de Mercúrio, que é o regente de Gêmeos. De novo, a gente está falando de comunicação, pessoal, de como a gente cria essa narrativa. E é muito legal a gente pegar o grande benéfico. Estamos pegando algumas vezes aí nesse início do ano essa parceria de Mercúrio e Júpiter, ambos em Aquário, por conta do Mercúrio que retrogradou, né? Quando ele faz aquele movimento aparente, né, de estar voltando para trás, ele encontra Júpiter mais de uma vez, o que normalmente é atípico, né? Ele vai encontrar em torno de uma vez por ano. Então, aqui a gente tem a oportunidade de contar com o grande benéfico para expandir o pensamento, expandir a forma de ver, repensar a nossa fé, otimismo, ampliar negócios, porque Mercúrio fala de negócios, de troca, ambos juntos que trazem boas notícias, boas falas, comunicação. Então, essa sexta-feira é interessante para comunicar, né? Curiosamente, os dois são os regentes desse eixo dos nodos que eu estava comentando, né? Mercúrio rege Gêmeos, Júpiter rege Sagitário. Os dois juntos ali, meio que dando as mãos em Aquário, falando de
renovação, falando do novo, da abertura de consciência, os dois juntos nesse signo, acionando esses nodos que são os pontos dos eclipses, né? Onde a gente tem coletivamente essa missão de transformar. Então, eu acho genial a gente poder aproveitar para pensar no que a gente está divulgando, comunicando, falando. Gente, as palavras têm um peso gigantesco. Numa lua cheia que trouxe a nossa atenção no signo de Virgem para o discernimento, com toda essa comunicação no ar, fica uma dica e uma pergunta do que você está consumindo em termos de informação, de conteúdo, de notícias. Como que você está fazendo a sua curadoria de informação? Isso é importantíssimo. A alimentação de informação, ela é tão alimento quanto comida. Da mesma forma que você pontua aí o que você come, poxa, é preciso pontuar o que você consome nessas épocas dessa invasão de informação que a gente está vivendo. E vamos viver mais, né? Essa fase aquariana fala muito desse boom de informação, de tecnologia, de conexões, de saltos de insight, o que é maravilhoso estar vivendo essa época, né? Porém, exige de nós muito fortemente, com os dois pés ali, as duas plantas dos pés no chão, a gente entender como a gente consome, como a gente discerne entre o que consumir. Quando a gente fala da união do grande benéfico Júpiter, que tudo aumenta, e Mercúrio, ele dá sim no seu lado luz uma facilidade de comunicação, de divulgação, de comércio, de troca. Por outro lado, onde Júpiter toca, tudo ele aumenta. Então a gente tomar cuidado com o que a gente promete, com o que a gente fala, né, com uma propagação muito grande. Propagar coisas boas é legal, mas cuidado com aquilo que a gente divulga, que de repente a gente não queria divulgar. Enfim, porque onde Júpiter toca, ele expande. É a semana da lua cheia, né, pessoal? Então é a lua onde a gente está olhando aquilo que se desdobrou, né? Olhando como que a natureza está retornando as sementes que a gente planta. Até o dia 6, no sábado, quando entra a lua minguante. E a lua minguante, ela vai falar do nosso recolhimento, né? Falar pra gente... Deixa eu pegar um negócio aqui, gente, no ar, que eu esqueci aqui de ver uma coisa. Só confirmando. A lua minguante, olha que interessante, né? Em Sagitário, a 15 graus e 42 de Sagitário no dia 3. De novo esse eixo, né, pessoal? Porque Gêmeos coleta esse monte de informação, Sagitário quer aprofundar esse conhecimento, né? Então Gêmeos coleta um pouco de tudo, enquanto Sagitário se aprofunda. E aí a gente mingua, a gente vai se esvaziando, pensando nessa semana de introspecção, que eu vou falar na próxima, mas em Sagitário a gente... se recolhendo em torno da nossa fé, das nossas crenças, das nossas filosofias. Então, isso no dia 6. E aí eu queria comentar que esse dia 6 traz um aspecto de tensão entre o Sol, que está em Peixes, e os nodos novamente, entre bússola, né, onde a gente está indo, e os comportamentos que a gente traz ali com a gente, onde é muito familiar, onde a gente tem muita facilidade, né? E onde a gente pode de repente ficar. O nó do sul fala, né, desse perigo da gente ficar na zona de conforto e não ir buscar o mundo, né? Então essa tensão, a gente está vivendo um sol em peixes, que é o que não se dá muitas palavras, não se tem palavras, a gente não coloca peixes em palavras, né? Peixes é o todo, peixes é o universal. E a gente tem essa briga entre esse eixo do conhecimento, né, e esse sol em peixes. A gente está querendo falar, informar, usar a razão, enquanto o sol em peixes é um convite à intuição. Nós queremos dar sentido a tudo que é Sagitário, né, catalogar os conhecimentos, entender o que dá sentido na vida, enquanto Peixes fala do desconhecido, do impossível de se conter, onde a gente se mistura com algo muito maior do que nós. Faz o convite para a teia da vida solta, ampla, sem nenhuma barreira. E esse eixo do conhecimento que é de alguma forma catalogar, né? Então a gente está vivendo, né, esse aspecto no dia 6, fala dessa
tensão entre colocar em palavras e se render a algo maior, né? Em pleno ingresso de lua minguante, quando a dica é sempre da gente se introspectar, olhar para dentro, virar a luz para dentro, né? Lua minguante fala da gente jogar essa luz para dentro de nós. Bom, falei um monte, mais do que de costume, mas enfim, queria deixar aqui o meu obrigado se você chegou até aqui no final do vídeo. Uma honra ter você aqui, ter essa audiência, ter essa troca. Adoro quando vocês comentam, vejo, respondo. E enfim, a gente vai se vendo por aqui, lá nos Instagrams da vida, onde quer que a gente se conecte. Desejo para vocês uma super semana de lua cheia, que a gente possa nos banhar, né, dessas energias todas com atenção, com fé, com movimento, tá bom? Beijo enorme, a gente se vê. Tchau!